Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E nós estamos na semana pós-Páscoa. Nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus. É isso que a Páscoa significa. Ela significa nova vida. Ela significa libertação. Libertação dos nossos pecados, de uma vida acorrentada ao pecado, livres para vivermos a vida em Cristo Jesus, a vida que Deus separou para nós, preparou para nós, sonhou para nós. Nós estamos na semana que é a sequência desse momento de ressurreição de Jesus. E alguns textos bíblicos vão falando sobre esse momento que é o pós-ressurreição de Cristo e aquilo que começa a acontecer com as pessoas que estão ali, naquele lugar e que vivenciaram os acontecimentos dos últimos dias. E um dos textos que me chama a atenção, e eu queria compartilhar com você hoje, nessa semana, é o texto conhecido como o texto dos caminhantes de Emaús. Está lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse é um texto intrigante. Uma coisa que eu estava me perguntando nesses dias e compartilhando com algumas pessoas era por que ninguém o reconhecia depois da ressurreição. Por que ninguém reconhecia Jesus depois da ressurreição? E esse texto diz que os olhos desses caminhantes, que eram seguidores de Jesus, foram impedidos de reconhecer a Jesus. Talvez porque eles tiveram dificuldade em entender e acreditar que Cristo iria ressuscitar. E aí, diante deles, caminhando com eles, estava o Cristo ressurreto. Mas eles não conseguiram perceber isso. Não perceberam isso até o momento em que, sentados à mesa, Jesus partiu o pão e compartilhou com eles da mesa. E eu queria falar sobre isso. Muitas vezes na nossa caminhada diária, no nosso dia a dia, parece que os nossos olhos meio que estão impedidos de reconhecer a Jesus. Muitas vezes, nas nossas tarefas diárias,
nos desafios que aparecem diante de nós, nas situações que nós estamos vivenciando, nós não conseguimos contemplar a presença do Cristo ressurreto. Não conseguimos vê-lo caminhando conosco. Mas a palavra do Senhor diz que o próprio Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco e Ele está conosco. Mas muitas vezes a nossa falta de fé, de acreditar que realmente aquilo que Deus disse que ia acontecer, irá acontecer. Muitas vezes as nossas dores, aqueles caminhantes estavam tristes porque eles esperavam que Jesus fosse aquele que iria redimir a Israel. E de repente a esperança deles se desvaneceu. Jesus morreu na cruz. Às vezes as nossas dores, às vezes a nossa incredulidade, às vezes a nossa capacidade de entender aquilo que Deus deseja de nós, nos impede de enxergá-lo no nosso dia a dia, na nossa caminhada de vida, na nossa caminhada diária. Mas tem algo muito precioso que abre o nosso entendimento e é a comunhão. A palavra de Deus diz que enquanto eles caminhavam e eles ouviam a Jesus, o coração deles ardia, o coração deles queimava, porque apesar de não reconhecê-lo fisicamente, a palavra de Deus proferida estava sendo fogo que queima o coração desses homens que caminhavam naquela estrada. E essa é assim muitas vezes a palavra de Deus para nós. Muitas vezes lemos a palavra do Cristo ressurreto e isso queima o nosso coração, mas as dores, as dificuldades, o medo, as incertezas, a incredulidade nos impedem de enxergar esse mesmo Cristo falando e agindo nas nossas vidas. Não conseguimos percebê-lo. Mas quando ele se senta à mesa e partilha o pão, quando há comunhão, então isso acontece. Nós precisamos de comunhão com Deus. Nós precisamos de comunhão com o Cristo ressuscitado. Nós precisamos nos sentar à mesa com Jesus e nos alimentarmos do pão que Ele partilha. Essa precisa ser a nossa realidade todos os dias para podermos perceber a Jesus na caminhada conosco, percebê-lo andando todos os dias com cada um de nós. Para isso, nós precisamos de tempo na presença de Deus. Nós precisamos meditar na sua palavra, ou seja, nos alimentarmos do pão que Ele tem nos oferecido. Precisamos deixar com que isso abra os nossos olhos para que a gente enxergue Jesus conosco. Nós estamos na semana depois da ressurreição, naquele momento onde muitos dos seus discípulos, dos seus seguidores, homens e mulheres, estavam com o coração triste, com medo, com dúvida e pensando o que será agora. E muitas vezes nós estamos assim também. E se nós estamos assim também, nós precisamos recorrer à mesa da comunhão, à mesa do partilhar do pão, como Jesus fez com aqueles caminhantes de Emaús. Precisamos nos colocar nessa mesa da oração, da meditação na palavra de Deus, da adoração, e então os nossos olhos serão abertos e poderemos perceber que Jesus caminha conosco. Que nessa semana o Cristo ressurreto, o companheiro da estrada de Emaús, possa estar com você e você possa ter tempo à mesa com Ele, para que os seus olhos sejam abertos e você veja que Ele está vivo e presente. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, entregamos a Ti o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, e que possamos ser perceptíveis ao Teu olhar e perceber o Teu olhar sobre nós. Que possamos, Senhor Deus, nos alimentar do pão que é a Tua palavra, sermos nutridos e termos abertos os nossos olhos para percebermos que o Senhor caminha conosco.
Nós oramos em teu nome. Amém. Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana caminhando com Jesus. E nós nos encontramos na semana que vem para mais uma vez, sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe.